Alô, você do Biografia Exata! Neste vídeo você vai conhecer parte da história de um homem notável, um personagem bíblico que exerceu grande fé no seu Deus Jeová. Abraão, pai de uma multidão. O nome dado por Jeová a Abraão, que significa pai, é enaltecido ou exaltado, quando este tinha 99 anos e quando ele reafirmou sua promessa de que a descendência de Abraão seria numerosa, conforme Gênesis capítulo 17, versículo 5. Mas antes, ajude no crescimento do canal, se inscrevendo nele, dá o seu joinha, dá o seu amei, deixe também o seu comentário. O pai de todos os que têm fé. Abraão olhou para cima e fixou seu olhar no imponente zigurate, uma construção em forma de pirâmide que se destacava em sua cidade natal, Ur. Ali se ouvia o som de muitas pessoas e subia uma fumaça. Os sacerdotes do deus Lua estavam oferecendo sacrifícios novamente. Imagine Abraão virando as costas e balançando a cabeça com a testa franzina, enquanto ia para casa, passando entre muitas pessoas pelas ruas. Ele provavelmente pensou na idolatria que tomava conta da cidade de Ur. Como a mancha daquela adoração corrompida tinha se espalhado pelo mundo desde os dias de Noé. Noé morreu apenas 2 anos antes de Abraão nascer. Quando Noé e sua família saíram da arca depois do dilúvio, aquele patriarca ofereceu um sacrifício a Jeová Deus, que então fez aparecer um arco-íris. Naquela época, a única adoração que existia no mundo era a adoração pura de Jeová. Mas agora, ao passo que a 10ª geração de Noé se espalhava pela terra, a adoração pura ficava cada vez mais rara. Pessoas em toda a parte adoravam deuses pagãos. Até mesmo o pai de Abraão, Tera, estava envolvido em idolatria, talvez fabricando ídolos. Registrado em Josué capítulo 24, versículo 2. Abraão era diferente. À medida que os anos passavam, ele se destacava cada vez mais por causa da sua fé. De fato, o apóstolo Paulo foi mais tarde inspirado a chamá-lo de o pai de todos os que têm fé. Registrado em Romanos capítulo 4, versículo 11. Vejamos o que ajudou Abraão a desenvolver essa qualidade. Assim, nós mesmos poderemos aprender muito sobre como aumentar a nossa fé. A adoração a Jeová após o dilúvio. Como Abraão aprendeu sobre Jeová Deus? Sabemos que Jeová, o verdadeiro Deus, tinha servos fiéis na terra naqueles dias. Um deles era Sem. Embora não fosse o mais velho dos 3 filhos de Noé, em geral, ele é mencionado primeiro, provavelmente por causa de sua notável fé. Um tempo depois do dilúvio, Noé se referiu a Jeová como o Deus de Sem. Sem tinha respeito por Jeová e pela adoração pura. Será que Abraão conhecia Sem? É provável. Quando era criança, Abraão deve ter ficado fascinado de saber que tinha um ancestral vivo que já havia presenciado mais de 400 anos de história humana. Sem tinha visto toda a maldade do mundo pré-diluviano, o grande dilúvio que tinha limpado a terra, a formação das primeiras nações à medida que a humanidade se multiplicava, e a época sombria da rebelião de Nimrod na Torre de Babel. O fiel Sem não se envolveu naquela rebelião. Assim, quando Jeová confundiu a língua dos construtores daquela torre, Sem e sua família continuaram a falar a língua original da humanidade, a mesma língua de Noé. Abraão era dessa família e certamente cresceu tendo muito respeito por Sem. Além disso, Sem continuou vivo durante a maior parte da longa vida de Abraão. Portanto, deve ter sido por meio de Sem que Abraão aprendeu sobre o verdadeiro Deus Jeová. De qualquer forma, Abraão levou a sério a importante lição que aprendeu do dilúvio. Ele se esforçou para andar com Deus, assim como Noé. Foi por isso que Abraão rejeitou a idolatria e se destacou como alguém de
diferente na cidade de Ur, talvez até em sua família imediata. Mas ele encontrou alguém que lhe dava muito apoio. Ele se casou com Sara, uma mulher notável, não apenas pela beleza, mas também pela grande fé em Jeová. Embora não tivesse filhos, eles tiveram muita alegria em servir juntos a Jeová. Eles também criaram Ló, um órfão que era sobrinho de Abraão. Abraão nunca trocou Jeová, o verdadeiro Deus, pela idolatria de Ur. Ele e Sara estavam dispostos a se destacar como diferentes daquelas pessoas idólatras. Para desenvolvermos verdadeira fé, precisamos ter uma atitude similar. Também devemos estar dispostos a ser diferentes. Jesus disse que seus seguidores não fariam parte do mundo e que o mundo os odiaria por causa disso. Conforme João capítulo 15, versículo 19. Se algum dia você ficar muito triste por ter sido rejeitado por membros da sua família ou por outras pessoas devido à sua decisão de servir o verdadeiro Deus, lembre-se que você não é o único. Assim como Abraão e Sara fizeram no passado, você também estará andando com o verdadeiro Deus, Jeová. Certo dia, Abraão teve uma experiência inesquecível. Ele recebeu uma mensagem de Jeová Deus. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso, mas diz que o Deus da glória apareceu àquele homem fiel, de acordo com o livro de Atos, capítulo 7, versículos 2 e 3. Talvez por meio de um representante angélico, Abraão teve um vislumbre da magnífica glória do soberano do universo. Podemos imaginar como Abraão ficou emocionado de ver o contraste entre o Deus vivente e os ídolos sem vida adorados pelas pessoas da sua época. Qual foi a mensagem de Jeová a Abraão? Sai da tua terra e dos teus parentes e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Jeová não disse qual terra tinha em mente, só disse que o mostraria a Abraão. Mas primeiro Abraão teria de deixar para trás sua terra natal e seus parentes. No antigo Oriente Médio, a família era muito importante. Em geral, era algo terrível um homem deixar seus parentes e se mudar para um lugar distante. Para alguns, isso era pior que a morte. Deixar sua terra envolvia sacrifícios. A cidade de Ur era rica e movimentada. A cidade que Abraão e Sara deixaram para trás. Escavações revelaram que havia casas muito confortáveis na antiga Ur. Algumas tinham 12 aposentos ou mais para a família e os servos. Os aposentos ficavam ao redor do pátio interno pavimentado. Algumas facilidades incluíam água encanada, banheiros e sistema de esgoto. Lembre-se também que Abraão e Sara não eram jovens. Ele provavelmente tinha mais de 70 anos e ela mais de 60. Com certeza ele queria cuidar bem de Sara e lhe dar algum conforto, algo que todo bom marido quer para sua esposa. Imagine as conversas que eles tiveram sobre essa designação, as dúvidas e as preocupações que talvez tenham surgido. Como Abraão deve ter ficado feliz quando Sara aceitou o desafio. Assim como ele, ela estava disposta a deixar para trás todos os confortos de sua casa. Após tomarem a decisão, Abraão e Sara tinham muito o que fazer. Precisavam embalar e organizar muita coisa. O que levariam nessa viagem para o desconhecido e o que deixariam para trás? No entanto, o mais importante eram as pessoas que faziam parte de sua vida. O que faria com o idoso Tera, pai de Abraão? Eles resolveram levá-lo e tomar conta dele. É provável que ele tenha concordado plenamente com isso, pois o relato atribui a ele, como patriarca, a decisão de sair de Ur com sua família. Pelo visto, ele tinha abandonado a idolatria. Ló, sobrinho de Abraão, também iria com eles.
Finalmente chegou o dia da viagem. Visualize a caravana juntando-se de manhã do lado de fora das muralhas e do fosso de Ur. Os camelos e os jumentos estavam carregados, os rebanhos tinham sido ajuntados, a família e os servos estavam prontos. Havia certa expectativa no ar. Nota de rodapé: alguns eruditos questionam se o camelo era domesticado na época de Abraão, mas seus argumentos são fracos. A Bíblia diz que havia camelos entre os bens que Abraão possuía. Talvez todos estivessem olhando para Abraão, apenas aguardando o seu sinal para partir. Por fim, chegou a hora e eles partiram, deixando Ur para trás para nunca mais voltar. Atualmente, muitos servos de Jeová, o verdadeiro Deus, decidem se mudar para onde há necessidade de mais pregadores do reino. Outros decidem aprender um novo idioma para expandir seu ministério, ou decidem experimentar outra modalidade de serviço com a qual não estão acostumados. Decisões como essas, em geral, exigem sacrifícios, a disposição de abrir mão de certa medida de conforto. Essa disposição é muito elogiável e bem parecida à de Abraão e de Sara. Se demonstrarmos essa fé, podemos ter certeza de que Jeová Deus sempre nos dará muito mais do que damos a Ele. Ele sempre recompensa os que depositam fé. Você acompanhou neste vídeo parte da história de um patriarca notável de fé, Abraão. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu amei, seu joinha, deixe seu comentário também. Matéria extraída do livro Imite a Sua Fé, site jw.org. Um grande abraço e até o próximo vídeo.